Glória a Deus. Eu quero continuar. Hoje nós vamos estar falando sobre família ainda, parte 2. A parte 1 que nós ministramos a semana passada, falamos de alguns homens, né, homens e mulheres de Deus que tinham realmente dentro da sua família e dentro das suas vidas, eles tinham realmente aquilo que é muito especial, que é uma integridade diante do Senhor, uma vida no altar, uma vida diante do Senhor. Falamos um pouquinho sobre Jó, falamos um pouquinho sobre Abraão, de temer a Deus, de levar Deus a sério, né, e levar Deus a sério, ter esse temor a Ele, traz uma provisão. E nessa noite eu quero continuar falando sobre a família, e famílias rendidas a Jesus, a seriedade que é da salvação. Há uma seriedade de salvação. Eu quero falar hoje especificamente, querido, sobre salvação. E eu quero que você entenda algo bem especial. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero reforçar, queridos, que a salvação ela não é coletiva, no sentido de diretamente com Deus. A salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Agora, eu posso preparar algo, eu posso ensinar muito bem, tanto que uma das palavras que eu quero trazer alguma coisa para as crianças, há uma responsabilidade dos pais que temem ao Senhor. E a palavra que Deus traz para os pais, né, um homem de Deus declarando e dizendo, né, escrevendo, ele falou assim, olha, ensina a criança. Uma outra tradução que eu tenho aqui fala, ensina o seu filho. Ensina ele no caminho que deve andar, e quando for velho não vai se desviar. Não está falando de nada mais assim do que o caminho da verdade do Senhor. Ensinar o caminho que diz, que leva à salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero trazer nessa noite num contexto, porque às vezes nós estamos presenciando muitas coisas que têm envolvido muito a mente das pessoas. O emocional das pessoas tem sido abatido, e muitas vezes as pessoas se sentem só, solitárias, e nós falamos até um pouquinho na nossa reunião de oração, quarta-feira, de pessoas que mesmo podem estar numa família, mas o seu coração, e elas se sentem tão solitárias. A gente vê exemplos da palavra de Deus, de homens e mulheres que mesmo estando no contrário, se sentiam sós, e ali Deus precisava vir realmente e trazer algo no coração. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o aspecto da salvação, queridos. Porque o apóstolo Paulo diz também que a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E nós estamos falando sobre família, e eu sinto nessa noite de realmente tocar sobre a minha vida, a tua vida, de como está andando o nosso processo na nossa vida de salvação a Deus. Amém, queridos? Quero que você seja bem rápido para você falar, mas se você tem dúvida, não levanta a sua mão. Quantos aqui você tem certeza hoje? Você tem certeza da tua salvação? Amém, queridos? Precisa haver algo no nosso coração de uma convicção, mas a salvação que a palavra de Deus fala, ela é desenvolvida. Nós cremos, de acordo, eu não vou entrar em detalhes nesse aspecto, mas nós cremos que pela palavra de Deus, que uma pessoa, que ela recebeu a salvação em Jesus Cristo, numa vida de entrega, ela pode, pelo seu caminhar, negligenciar e perder a salvação. Sim ou não, gente? Então, olha para o teu irmão e fala, meu irmão, se você que levantou a mão, você tem convicção, não perca a salvação. Amém? Fala para ele, não perde aquilo que você adquiriu. Desenvolve a salvação, amém? Desenvolva a salvação aí. Amém, queridos? Então, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz que é um desejo que agrada ao Senhor, que todos sejam salvos, né? 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 2, de 1 a 6. 1 Timóteo 2, de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, olha, em primeiro lugar, eu recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem uma autoridade, para que eles tenham uma vida pacífica, tranquila, caracterizada por uma devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus.
Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Queridos, o que Paulo está escrevendo e declarando aqui a Timóteo e declarando essa palavra, dizendo, olha, em primeiro lugar eu recomendo que sejam feitas petições, sejam feitas orações, seja intercessão, haja gratidão, haja orações de ações de graças em favor de todos, de governantes, mas aqui ele continua declarando, porque isso é bom e agrada a Deus. O que é bom e agrada a Deus? Nós temos orações, intercessões, ações de graça, nós colocamos o nosso coração nas orações, agrada a Deus que é o nosso Salvador, cujo desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, queridos, mas todos vão ser salvos? Todos vão ser salvos ou não? Não. Tem muitos que já perderam a salvação? Sim, tem muitos que já perderam, porque uma vez que morreu, e a sua vida não está com Jesus, automaticamente, querido, se não tem uma redenção em Jesus, ela está destinada ao inferno com Satanás e os seus demônios, porque o inferno foi feito para eles, mas aqueles que ele conseguiu enganar, e a pessoa não se quebrantou, não se voltou para Jesus, está destinado ao inferno. E nós como igreja, nós estamos aqui para quê, queridos? Há uma missão que a igreja tem, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e de fazer discípulos. Cada um de nós é encarregado de fazer discípulos para Ele, com o nosso exemplo, com a nossa vida, caminhar, ensinar, o que a palavra de Paulo está dizendo, olha, é o desejo que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Queridos, há uma palavra, por que ele falou que todos sejam salvos, que é o desejo de Deus, e que conheçam a verdade? Porque, queridos, a verdade de Deus é o único que vai poder libertar. A pessoa, ela entrega a sua vida para receber a salvação, mas o mesmo Paulo que escreve a Timóteo, ele fala, olha, a nossa salvação precisa ser desenvolvida com temor e com tremor diante de Deus. Precisamos desenvolver. Então, queridos, o que traz isso para a minha vida e para a tua vida hoje, é uma responsabilidade, porque a responsabilidade pela salvação, ela é individual. A responsabilidade pela minha vida de salvação é pessoal. A Méris não pode fazer nada pela minha vida na salvação, a não ser orar, interceder, amém, gente? Confrontar e levar a verdade, sim, mas eu também não posso levá-la. Quantos entendem isso? Amém, queridos? E nessa noite, eu sinto já há 2 semanas que vem 2 versículos, palavras do Senhor ao meu coração, e daí eu até compartilhei para a pastora, mas olha, é uma palavra que é assim para a família. Eu falei, mas tem a ver com família, que é salvação. Amém, queridos? O que mais importa para nós é a nossa família, realmente quebrantada aos pés do Senhor Jesus. Quem deseja que a sua família seja toda ela salva? Amém? Amém, queridos? E Deus tem uma promessa, só que a promessa dele é para nós, para os nossos filhos, mas tem uma responsabilidade. Eu vou citar mais uma vez aqui, mas eu quero falar já, para que se eu não conseguir citar depois, já fica gravado aqui, queridos. Muitos de nós, queridos, e quem sabe você está aqui, que você foi, talvez trabalha por muitas coisas, trabalhado como uma vítima do pecado. Você foi vítima de muitas coisas que aconteceram. Quem sabe você demorou para ouvir falar de Jesus, e tudo que você fez no passado, você foi vítima do pecado que assolava toda a humanidade. E quem sabe você está aqui hoje, e talvez você fica, poxa, eu estou tão só, será que vai acontecer alguma coisa? Será que pode vir alguma coisa? Queridos, nós precisamos entender que nós somos vítimas de muitas situações, ninguém pode tirar situações que acontecem conosco como vítimas de algo que aconteceu, vítimas de um acidente que teve, de uma perda de um ente querido, perda, quem sabe, de marido, perda de uma esposa, perda de filhos. Somos vítimas de muitas coisas que acontecem, mas, queridos, nós precisamos entender que em Cristo Jesus, nós deixamos de ser vítimas daquilo que o pecado fez, para nos tornar responsáveis pela nossa vida daqui para frente. Amém, queridos? Quando você entende isso? Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Nós podemos passar momentos de ser vítimas, mas nós não podemos viver a nossa vida no vitimismo.
Ah, eu fui vítima de uma sociedade. Ah, é porque se tivesse acontecido aquilo comigo. Ah, se aquilo não tivesse, aquilo. Queridos, o que aconteceu, que você não tinha conhecimento, Senhor, eu entrego nas tuas mãos aquilo que foi do meu passado. E nessa hora eu coloco diante do Senhor, se há marcas, se há alguma coisa no meu passado que não foi resolvido, eu clamo agora, Espírito Santo, traga a luz, para que eu possa depositar isso no teu altar, e ser curado e restaurado. Amém, gente? É a nossa oração, porque o que agrada a Deus é que, olha, façam petições, façam orações, intercessões, ações de graça diante do Senhor. Mas eu quero trazer algo para você, queridos, e para a minha vida. Você pode ser até tido muitas coisas de vítima, mas hoje Deus coloca no teu coração que hoje nós não somos mais vítimas. Se nós temos Jesus, nós temos uma responsabilidade diante dele, de andar em santidade e pureza. Amém, queridos? Porque nós fazemos parte da igreja do Senhor. E a igreja significa o quê? Eclésia, que significa o quê? Tirados para fora. Fora do quê? De uma vida de pecado, de uma vida de vitimismo, de uma vida tal, para colocado no reino do Filho do seu amor. Um reino de paz, um reino de alegria. Quantos estão comigo? Amém, queridos? Então, querido, em nome de Jesus, o diabo muitas vezes quer vir com vozes na tua mente para dizer que você é uma vítima. Ai, tem um coitadinho de mim. Não, eu quero declarar, você não é coitado não, querido. Você é um filho e uma filha amada do Senhor, na qual o Senhor te levanta e te dá uma responsabilidade. Não importa o que passou, no altar de Deus, a tua vida daqui para frente, é uma responsabilidade de você ir e fazer discípulos para Ele. Quantos querem isso? Amém, queridos? Amém, gente? Nós precisamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Então a responsabilidade é individual. Agora, olha quão sério é a parte de salvação, queridos. Lucas capítulo 13, verso 24 a 25. E depois quero ler com vocês Mateus 7, 13 a 14. Olha as palavras que Jesus está trazendo. Lucas 13, 24 a 25. Ele diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço e nem sei de onde são. Primeira coisa de uma responsabilidade que nós temos, queridos, que o Senhor Jesus traz para nós nessa palavra: esforce-se para entrar pela porta estreita. E olha o que diz Mateus. Em Mateus, o próprio Jesus declarando, Mateus 7, de 13 a 14, diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida, ela é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos o que a encontram. Queridos, que palavra que é tão séria. Que palavra séria que Jesus está trazendo. A porta é estreita, mas o caminho que leva à perdição, ela é ampla, e a porta, o caminho é amplo e a porta é larga, e muitos procuram isso. Queridos, o que está querendo dizer isso? Está chegando exatamente o coração. O coração. Agora eu quero trazer algo que eu vi uma frase essa semana, isso que começou a martelar comigo realmente a respeito desses dois versículos. É essa frase, querido, que a gente precisa entender. A porta, ela é estreita, mas a porta está aberta. Consegue entender, queridos? A porta é estreita, mas ela não está fechada. A porta é estreita, mas ela está aberta. Fala para o teu irmão. A porta é estreita e ela está aberta. O que quer dizer, queridos? Presta atenção, queridos. Não sou eu que estou falando. O próprio Jesus falou: olha, a porta ela é estreita, o caminho é difícil. Pastor, mas por que uma palavra dessa sobre família? Queridos, nós precisamos mexer com o nosso coração.
para entender que a salvação é muito sério. A nossa vida com Deus é séria. A nossa vida com Deus precisa ser encarada de uma forma tão séria, porque o caminho é difícil, e a Bíblia fala que são poucos aqueles que encontram, porque o mundo, queridos, ele quer trazer coisas fáceis, e parece que as coisas vão, né? Mas o caminho para o reino de Deus, ele não é fácil. Quantos já têm experimentado isso? Por que não é fácil, queridos? Porque a nossa luta, presta atenção, a pessoa pode falar, não, mas o problema é o diabo. Não é o diabo o problema. Ah, o problema é o mundo que está aí. Podemos dizer que o problema também não é o mundo. O problema somos nós. O problema são os nossos desejos. O problema está nas nossas escolhas. O problema está no nosso eu. Sim ou não, gente? Por que o caminho é difícil? Porque Jesus falou que para ser o seu discípulo e seguir, precisa fazer o quê? Primeira coisa que ele pede para a gente fazer para seguir ele: negue-se a si mesmo. Negar as vontades, negar aquilo que o eu quer, para submeter a vontade dele, que envolve uma obediência. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A porta é estreita. Por que, queridos? Até alguns brincam, né? Porque não é, como a gente fala, não é para passar uma família inteira de uma vez. Ó, aqui está a minha família, vamos todo mundo. Nós cremos e oramos por isso, amém, gente? Mas a decisão é pessoal. A decisão é individual. E nós precisamos perseverar. Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Aquele que perseverar até o fim, dará o direito de comer da árvore da vida que está no jardim, simbolizando o próprio Jesus. Como estão entendendo, amém, gente? E nós precisamos desenvolver, queridos, é difícil, porque o negar a nossa vontade é matar o eu. Cruz é matar, cruz é morte, e a gente precisa morrer todos os dias para o nosso desejo, para a nossa vontade, para alcançar algo eterno em Deus, porque no Espírito nós temos grande alegria, paz, amém, queridos? Amém? Agora, como nós vemos isso? Eu quero, pastor, mas é que a minha família, a minha situação, queridos, eu poderia citar vários exemplos, eu peguei um exemplo de cada ponto aqui, até envolvendo crianças, envolvendo jovens, envolvendo um homem, na qual ele se posicionou diante de Deus, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o seu coração e permitindo ser tratado. Querido, todos nós somos falhos, é por isso que nós precisamos vigiar, e é por isso que cada dia mais, por saber que o caminho é difícil, nós precisamos nos apoiar naquele que venceu, andar na cola dele. Quando você anda na cola de Jesus, ele trilhou um caminho. Se nós estamos com ele, queridos, fica fácil quando a gente se entrega para ele, porque ele nos leva para a sua vontade, amém, gente? Amém? Então, olha, um texto que todos nós conhecemos, mas eu quero ler com vocês, Josué capítulo 24, Josué 24, a partir dali do verso 14, no final da vida de Josué, ele vendo o povo, Josué foi um conquistador, tinha medo, tinha situações, mas ele perseverou, aonde o povo, vocês lembram, queridos, se a gente olhar, começa a olhar o trilho da vida de Josué, aonde todos iam para as farras, aonde Moisés estava lá no monte adorando a Deus, recebendo as tábuas da lei, quando Deus falou que ia trazer as tábuas da lei, o povo estava lá embaixo e falando, olha, Moisés está demorando, chegou para o sacerdote, sumo sacerdote Arão, falou, olha, Moisés não vai vir, faz um Deus para nós aí, nós queremos adorar um Deus aqui, então esse Deus de Moisés já era, a Bíblia fala que ele falou, traga os ouros, então os brincos, tudo e aquilo, Arão fez, jogou no fogo lá e fez aquele bezerro, e eles começaram a adorar o bezerro de ouro, todos estavam ali, adorando aquela parte, agora existia um jovem que ali não estava, que a Bíblia fala que ele estava no meio do caminho, aguardando Moisés voltar, quando Moisés estava voltando com as tábuas, ele encontra Josué, naquele meio do caminho, Josué falou, olha, eu ouço barulho de música, de festa lá,
Moisés falou, não, é música, assim é tudo, mas não é festa, é daqueles que estão se perdendo. E quando vai, queridos, o coração de Josué sempre era assim. Quando Moisés estava na tenda do encontro, para ter a presença de Deus, Moisés saía daquele lugar da tenda e ia para lá. Josué, a Bíblia fala, ele não se apartava da presença do Senhor. Ele era perfeito? Não, queridos. Quando Moisés morreu, a primeira palavra que Deus traz para Josué, qual que é? Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que Deus fez forçar? Porque, olha, Josué sabia que ele era fraco e tinha medo daquilo que iria acontecer. Mas Deus sempre vem para falar, se você está comigo, eu vou ser tua força e eu vou tirar o teu medo. Perfeito amor lança fora o medo. Amém, queridos? Então, não é a força que está em nós, é a força que vem do Senhor. E esse homem continuou a conquistar. Nós sabemos que conquistou, derrubou, né, fez toda aquela batalha com Jericó. E aqui, no versículo 24, né, já estando quase no final da sua vida, Josué declara essa palavra ao povo. Ele diz, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir os deuses dos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Queridos, presta atenção aqui, que é uma chave para nós também, falando de algo que é pessoal, individual, e aquilo que nos leva a ser intercessores, principalmente falar com os homens, nessa hora, nós somos intercessores e responsáveis por nossa casa, porque Josué não falou, quanto a nós, ele falou, vocês vão servir outro Deus, agora, quanto a nós, ele não falou quanto a nós, família. Qual que é a palavra de Josué? Quanto a mim, uma responsabilidade. Quanto a mim, eu declaro, eu e a minha família, eu e a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Isso fala, queridos, de alguém que tem a sua casa guardada, aquele que tem a sua casa, que tem o ensino da palavra, que não negocia princípios, porque falou, os meus filhos estão diante de mim. Amém, gente? Nós vamos saber onde estão nossos filhos. Nós vamos saber onde está o nosso cônjuge diante do Senhor. A nossa família. Então, quanto a mim, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Mas Josué não podia ir até o fim e falar sobre seus filhos, sobre a salvação, sim ou não? Pode guardar, queridos, e isso é tremendo, porque os filhos que vê o pai conquistando, o pai tendo temor ao Senhor e falando, olha, eu não vou me apartar disso não. Meu pai tem recebido tantas bênçãos da parte de Deus, e eu quero isso sobre a minha vida. Quem quer sobre a tua vida, queridos? Nós precisamos desejar mais e mais do Senhor quanto a isso, amém? Amém, gente? Salmo 22, 27 diz assim, toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele, diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações. Quantos querem declarar que essas famílias das nações incluem a tua? Amém? É o Senhor falando, o Senhor declarando. Agora, homens de Deus que estão neste lugar, Deus nos chamou para liderar, queridos. Deus nos chamou para liderar. E 1 Timóteo 3,5, Paulo escrevendo isso, ele até diz ao respeito assim, queridos. Pois se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, como ele poderá cuidar da igreja de Deus? Nós somos chamados para, primeiro lugar, queridos, cuidar da nossa família. Porque se não é capaz de cuidar da família, como que vai cuidar das coisas de Deus? Tem pessoas que querem se envolver com o reino de Deus, mas não cuidam da sua casa. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Somos falhos? Sim, querido. Ninguém está falando que alguém aqui é super-homem e tal, mas nós precisamos ter o temor ao Senhor. Os nossos filhos precisam saber que nós somos aqueles que erramos, mas que nós nos arrependemos, que nós pedimos perdão e nós queremos voltar para os caminhos do Senhor. Amém, gente? Mas é a palavra. Se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Sabe, queridos, olha,
pais, aqui no sentido, falando com os homens novamente, mas incluindo a mãe também, nessa parte, se você tem os seus filhos, os pais, eles existem, presta atenção, querido, os pais existem para revelar a paternidade de Deus. Homem de Deus, você que tem seus filhos, você tem uma missão tremenda aqui, porque o pai, ele existe para revelar uma paternidade de Deus para os seus filhos, porque a referência que o filho tem do pai, é a primeira menção que ele vai ter do próprio Deus. Se o pai é alguém que teme ao Senhor, que tem a sua vida no altar do Senhor, isso vai refletir nos filhos, porque quando ele for ir para a presença de Deus, ele não vai ter dificuldade, porque ele fala, olha, o meu pai está recebendo, o meu pai tem uma influência sobre a minha vida de oração, da presença de Deus. Olha como é sério, queridos, uma paternidade, e hoje nós estamos percebendo como tem faltado paternidade, queridos, como tem faltado paternidade, como os filhos estão jogados, os filhos estão soltos para todo lado. E não é de se bobear que se alguém perguntar, cadê teu pai? Tem filho que fala, eu nem sei se eu tenho pai. Porque tem pai que sai da tua casa, o filho está dormindo. Quando volta, o filho está dormindo também. Porque o trabalho está tomando conta. E o pai não está tendo nem contato com seus filhos. E quando vai se relacionar com Deus, como que um filho vai relacionar? Mas eu não tenho pai. Eu só tenho mãe. Se a mãe não for aquela referência, porque a mãe também, a mãe, se ela tem uma posição de revelar para o filho uma paternidade, o seu pai, projetar e trazer aquilo mesmo, quantos entende, querido? Porque a mãe sabe, a mulher sabe, ela edifica a sua casa, e é uma responsabilidade também, de ensinar os filhos, enquanto as mulheres estão com os filhos, não fale mal do seu marido, querido, para o seu filho, não fale mal. Realmente projete, falou, olha filho, nós precisamos orar, se há situações que tem que acertar, é com o marido e com a esposa, mas diante dos filhos, você precisa projetar essa paternidade, porque os filhos vão crescer diante da presença do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? É uma responsabilidade nossa. Ah, mas pastor, nós somos vítimas. Tá, vai ser vítima até quando, queridos? Você pode saber, você pode, não, mas fomos vítimas porque não temos dinheiro, não temos coisa, a sociedade está assim, aquilo aconteceu, querido, mas entrega para o Senhor. Senhor, nós entregamos para o Senhor, porque nessa situação nós podemos ser vítimas, mas nós sabemos que hoje nós temos uma responsabilidade. O Senhor nos deu um casamento, o Senhor nos deu filhos, e filhos são herança do Senhor, e nós precisamos em tudo glorificar o nome do Senhor como família. Amém, gente? Como nós precisamos entender isso. Os pais existem então para revelar a paternidade de Deus. Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, eles não vão se desviar dele. Amém, queridos? Quantos filhos aqui nós temos que estão agora solteiros? Filhos solteiros. Filhos solteiros. Não vou fazer nada não, gente, fica tranquilo. Só vou falar uma palavra aqui, queridos, eu falei que ia dar alguns exemplos, e quando eu pensava e orava sobre essa palavra, queridos, para os filhos, até mandado, o Senhor me fez lembrar de Timóteo. A Bíblia não menciona, queridos, se você olhar em termos da família de Timóteo, cita que tinha a sua mãe e a sua avó, que eram fervorosos na oração, mas ele era filho de um pai que era grego. Um homem que talvez não estava no caminho ali, e talvez não poderia ensinar uma paternidade sim ou não, gente? Você acha que Timóteo recebeu mais do seu pai, que não tinha tanto princípio da palavra assim? E olha o que Paulo escreve aqui para Timóteo, 2 Timóteo 2:5-7, o que Paulo faz uma lembrança sobre Timóteo, ele diz em Timóteo, olha, eu lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. Cadê o pai, queridos? Paulo não citou o pai de Timóteo, mas ele cita uma verdade que foi implantada no seu coração pela sua avó e pela sua mãe. Timóteo, eu lembro da sua fé sincera. Mãe, se o pai não está se levantando, se você não está com o seu marido convertido, ou se você perdeu o seu marido, mãe, se levanta em oração pelos seus filhos. Porque o apóstolo Paulo logo depois fala a Timóteo, o meu filho amado, porque Paulo, ele foi um pai espiritual na vida de Timóteo.
E Deus deseja levantar, queridos, porque, mas eu fui vítima de alguma coisa. Tudo bem, você foi vítima, mas agora Deus te dá uma responsabilidade de orar, de interceder, de ser uma ponte para os seus filhos, de bênção para ele. Amém, queridos? E Deus quer levantar pais espirituais, homens que vão ser referência na vida dele, e homens de Deus, que vai ser uma referência. E olha o que ele diz aqui, como era de sua avó Loide, de sua mãe Eunice, e eu sei, Timóteo, que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando eu impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor nem covardia, mas Ele deu sim aquilo que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém, queridos? Então eu quero falar para você, talvez filho que está aqui, teus pais não estão. Talvez você está encontrando problemas e um dilema na vida familiar com seus pais. Mas lembra-se de Timóteo. Lembra, queridos. Ele não tinha o seu pai para trazer essa identidade, mas o Senhor levantou um apóstolo Paulo que trouxe uma identidade sobre a vida dele tremenda, mas ele identificou, falou a Timóteo, há uma fé sincera no teu coração, que foi implantado pela tua avó e pela tua mãe, que orava, que ensinava a palavra. Amém, gente? Então quero dizer para você, jovem, que seus pais não são convertidos, ou se há algum problema familiar, você não está só. O Senhor está te levantando para ter uma responsabilidade agora de manter firme essa fé sincera que Ele tem implantado no teu coração, que há salvação sobre a tua vida, e Deus vai fazer você alcançar a tua casa. Quantos creem nisso? Amém? Amém, jovens? Estamos aqui? Amém, queridos? Aqui me fez lembrar também uma história de uma menina. A Bíblia não cita a idade dela, mas olha que situação, queridos. Quantos lembram daquela menina? Ali diz, 2 Reis, capítulo 5, quero ler e depois vou citar um pouquinho sobre ela. 2 Reis, capítulo 5, fala de meninas, ou até de menino, vamos pôr no contexto de idade aqui. Diz assim, o rei da Síria, ele tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios, eles tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom, se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Queridos, a Bíblia fala de uma menina. Queridos, você acha que essa menina, ela estava ali como vítima ou não? Não fala, falou que ela foi, saqueadores vieram, levaram essa menina cativa, e ela passou a ser serva da esposa de Naamã, na Síria. Se ela fosse vítima, ela podia falar, está tudo lascado, agora não dá mais certo. Agora eu vou maldizer, eu vou falar, porque acabou minha vida, não tem mais nada. Querido, mas uma menina, que quando ela olhou a situação do seu senhor, ela virou para a senhora e falou, queridos, Deus tinha levantado uma paternidade para ela de um profeta de Deus. Ela sabia que em Israel tem profeta de Deus, existe cura, existe milagre, existe vida. Amém, queridos? Se o meu Senhor tivesse contato com um profeta, se ele chegasse até ele o curaria dessa lepra. Não cita mais nada dessa menina, queridos. Mas alguém que mesmo cativo, uma menina nova, a Bíblia não cita a idade dela, mas para falar menina, você já imagina. Mas alguém que teve o quê? Mesmo cativa, sendo vítima de alguma coisa, mas é uma responsabilidade de falar. Eu preciso falar que embora eles estão vivendo aqui, existe um Deus que cura, existe um Deus que faz milagres. Amém, gente? Uma menina. Qual foi o resultado disso? Olha como a história é tão linda. Eu peguei algo assim, enquanto eu estava lendo esse texto, eu fui para o resultado, lá no versículo 15. Depois de Naamã ter ido, toda a história ser curado, a Bíblia fala, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus,
E ao chegar diante dele, depois dele ser curado já, né? Naamã disse: agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, eu não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas eu peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, eu nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão o Senhor. Queridos, uma menina que poderia ficar no seu vitimismo, mas através da palavra de uma menina, falou: há um Deus em Israel e há um profeta. Se você for lá, você vai ser curado. Esse homem, queridos, da Síria, um cara importante, foi. Você lembra que no começo ele falou: não, mas os rios lá da minha terra não é melhor do que o Jordão, esse rio cheio de lama. Um outro servo dele falou: mas ele foi pedido para você alguma coisa tão difícil? Mergulha 7 vezes. E a Bíblia fala que quando ele mergulhou a 7ª vez, a sua pele era como de um bebê, curado, restaurado. Queridos, a restauração não foi só física neste homem, mas houve salvação nesta casa. Se você acompanhar o texto depois, ele pediu essa terra, por quê? Porque ele queria ter um lugar de fazer o holocausto, não mais para os deuses que ele servia, mas para o Deus agora que ele tem presenciado e visto a cura na sua vida. É o que ele declarou. E ele falou: e eu te peço mais uma coisa, Senhor, olha, não, que o Senhor, ore para que o Senhor não impute esse pecado sobre mim, porque todas as vezes que o rei vai para fazer adoração ao Deus, eu preciso ir com ele, ele se apoia no meu braço, e ele se ajoelha, e eu tenho que ajoelhar com ele. O que ele está querendo dizer? Eu estou ajoelhando porque eu sirvo ao rei, mas não é mais o meu Deus, não é mais desse lugar que eu me prostro, porque eu tive um encontro com aquele que me curou, através de uma menina, queridos, que se posicionou. Amém, queridos? Então nós estamos falando de jovens, como este homem, falando como Josué e a sua família, a sua casa, homem de Deus, mulher de Deus. Agora, eu quero falar um pouquinho também para pessoas que se sentem sozinhas, queridos. Estou falando em nome de Jesus, querido. O diabo quer fazer que você fique com a sua vida como vítima, mas o Senhor quer te tirar deste lugar de vítima, para você ser responsável por aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Ele quer fazer coisas tremendas e grandes na sua vida. Amém? Primeiro lugar que eu preciso falar é esse texto que o salmista declarou, Salmo 68:6. Ele diz assim: olha, Deus dá uma família para aqueles que vivem sós. Ele liberta os presos e os faz prosperar. Mas aqueles que são rebeldes, porém, Ele faz morar numa terra árida. Numa terra árida. Mas o Senhor faz com que aqueles que se sentem só venham para uma família. Você está numa família, querido e querida de Deus, está aqui. Não se sinta só. Ninguém está tirando o que aconteceu com você, tem na sua família, o que você chegou até agora. Talvez situações de vítima, foi isso, mas o Senhor salvou a tua vida para algo maior. Amém? Lembra-se disso, tem uma responsabilidade daqui para frente você conduzir sua vida. Se tem filhos, leva diante do Senhor. Seja uma Loide, seja uma Eunice, seja alguém que proclame a palavra. Agora, olha como é sério, queridos, eu servir a Deus, que muitas pessoas falam: não, agora, por exemplo, morreu, o negócio, poxa, acabou tudo. Enquanto eu estava orando, o Senhor me fez lembrar de uma mulher. Hoje à tarde estava orando e o Senhor me fez lembrar de uma mulher. Está ali em Lucas capítulo 2, verso 36 a 38. Lucas 2, 36 a 38. Olha o que diz aqui. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. No tempo que, quando José e Maria foi levar Jesus para ser apresentado, Simeão tomou nos seus braços e falou: Senhor, pode despedir o teu servo, porque ele já viu a salvação. Deus não deixaria, falou que era uma promessa que Deus falou: Simeão, você não vai morrer enquanto você não vê a salvação. E ele pegou aquela criança nos braços e louvou a Deus, falou: Senhor, agora eu posso ir em paz, porque eu vi. Mas a Bíblia fala dessa mulher, queridos, presta atenção, Deus olha para cada detalhe. Deus não deixa ninguém só.
Para aquele que é fiel e entende a responsabilidade, Deus vem com coisas maravilhosas. E ele chegou para essa mulher, olha, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, estava no templo, ela era muito idosa, e ela havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. Eles se casaram, 7 anos depois do casamento, esse marido dela morreu. E olha o que a Bíblia fala, depois de 7 anos de casados, e ela tinha vivido como viúva, até os seus 84 anos. Eu não sei com quantos anos ela casou, mas ela ficou muito tempo no estado de viúva. Mas o que ela fazia? Sou vítima, deixa no canto, me interna no asilo, me faz qualquer coisa, me joga. Queridos, o que a Bíblia fala? Olha o que a Bíblia cita aqui. Ela nunca deixava o templo, adorando a Deus, dia e noite, em jejum e em oração. Ela chegou ali naquele momento, e ela começou a louvar a Deus, e ela falava a respeito da criança. Falava, que criança era essa, queridos? Ela falava a respeito de Jesus, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, quem vocês acham que conduziu essa mulher para o templo naquele dia? Uma mulher que vivia no templo diariamente, oração, jejum, menção. Quando ela viu, ela olhou para a criança e falou, agora está consumado aquilo. E ela não deixava, falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Tinha todas as razões, queridos, talvez para falar, poxa, me casei 7 anos, marido morreu, sozinho nesse tempo. Mas não se apartava da comunhão, porque Deus faz com que o solitário venha para uma família. E Deus restaura, e Deus traz alegria. Muitas pessoas queriam ver o que essa mulher viu e não viram. O Senhor tem reservado para aqueles que amam, para aqueles que se entregam a Ele. Amém, queridos? Poderia falar, e essa semana, eu quero não falar muito, porque essa semana você vai ouvir muito sobre isso. Alguns já ouviram que estiveram na célula, mas queridos, quem foi Noemi? É o texto dessa semana para as células. É dessa semana, né? Os jovens e o brilho, o pessoal nessa semana que já teve a célula, agora já falaram sobre isso. Noemi foi parte de uma vítima ou não, queridos? Sim. E presta atenção, queridos, porque por um período da sua vida, pelo vitimismo dela, ela se tornou amarga. Quando ela chegou no retorno para sua casa, as pessoas, Noemi, falou, não me chama de Noemi, me chame de Mara. Porque Deus me fez, aquele Deus me fez. A escolha foi dela, a escolha foi do marido, sem consultar Deus, sem ter uma vida diante de Deus. Um homem que tomou sua decisão, pensando só na crise do momento, mas não entregou. E toda a sua casa sofreu. Como é assim, queridos? Mas à medida que ela chega no lugar, presta atenção, querido, por mais que ela fosse, mas o tempo de vida que a sua nora viu da postura dela, Ruth, olhava para sua sogra e falou, olha, tem um temor de Deus, tem algo que ela viu da presença de Deus. E ela, quando voltou, ela não precisava, era de um povo pagão. Ruth era de um povo que não era o povo de Deus. E a sua sogra falou, olha, pode voltar para casa, porque o seu marido morreu, meu marido morreu, tudo morreu, acabou tudo. E agora não tem mais jeito. Ela decide e falou, não, por onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Essa mulher foi, queridos, e através dessa postura, de duas vítimas, mas que se planejaram voltar para o lugar da casa do pão, voltar para o lugar onde não deveria uma ter saído, mas houve restauração de uma. E essa mulher se tornou uma daquelas que tem a linhagem de Jesus. O Senhor restaurou. E deu um filho, que ela pegou nos braços, olha, Deus me deu filho naquela, e ela voltou à alegria, porque, queridos, diante da presença de Deus, já não é mais vítima, você é colocado num lugar onde as pessoas celebram a vida de Jesus. Amém, gente? Celebram a vida de Jesus. A porta, queridos, ela é estreita, mas ela está aberta. As coisas são difíceis, sim, queridos, porque todo dia precisamos morrer, mas tem muita presença de Deus e alegria e delícias constantes por quem vai por esse caminho. Amém, gente? E nessa noite, que nós estamos falando, querido, de todos os níveis, família,
Deus faz com que o solitário venha para uma família. Deus é o Deus do casamento. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus que restaura. Responsabilidade, queridos, que Ele dá para nós como pais. Deus dá responsabilidade também como crianças também. Há uma responsabilidade, sim. Está ouvindo a palavra, de perseverar na palavra. Nós temos aquilo de caminhar, de fazer com que os nossos filhos andem, amém, queridos? E uma das palavras que Deus tem dado, que o filho precisa ouvir não, sim. Não e sim. Se você está diante da presença do Senhor, querido, cuidado com aquilo que você libera a seus filhos. Cuide deles no temor do Senhor. Nós falamos a semana passada sobre Jó. Jó sabia que os filhos estavam festando na casa dos irmãos, mas ele falou, olha, vem cá todos vocês foram para a festa, agora vem para cá. E eu vou oferecer ao Senhor o holocausto, porque se algum de vocês fez coisa que desagradou a Deus. Queridos, o sacrifício dele, ele era agradável como pai, porque ele chamava a atenção dos filhos, ensinava e dava tudo mais. Queridos, a responsabilidade é de cada um de nós. Se a gente olhar para a palavra de Deus, querido, presta atenção. Tem homens e famílias tremendas de Deus, que tinham tudo para avançar no caminho, mas por causa de sua postura, como pai, como mãe e como filhos, perderam a salvação. Ló era um sobrinho, né, ali de Abraão, e tinha tudo para... Abraão orou por ele, intercedeu, queridos. O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a sua esposa? O que aconteceu com as suas filhas? O que aconteceu com a sua vida, querido? Alguém que tinha de tudo, tinha um referencial? Tinha, mas na hora do caminho, é aqui que é uma abertura para nós aqui. É o que Jesus falou na sua palavra, olha, o caminho estreito, a porta estreita. Ele diz, mas o que chama a atenção é larga. Ló falou, não, olha, eu estou vendo as campinas, eu vou para esse lugar. Só que lá naquele caminho largo que chama a atenção, estava Sodoma e Gomorra. E Abraão falou, se você vai para lá, eu vou para cá, porque não importa para onde eu vou, eu sei a quem tenho crido, eu sei a quem eu sigo. O Senhor tem uma promessa, de ti eu farei uma nação. Ser uma bênção. Abraão, seja perfeito em mim, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Querido, se Deus fala que vai engrandecer o nome, que vai abençoar, quando a gente é firme na palavra de Deus, queridos, nós vamos realmente cada dia mais tirar os nossos olhos daquilo que é natural e focar no Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. Cuide dos seus filhos, querido, ore por eles, direcione o caminho, cuidado com aquilo por onde tem andado, para as escolhas que fazem. Precisamos colocar os nossos filhos no temor do Senhor, envolver no caminho do Senhor. Salmista, lá em Salmo 37, ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais fará. Lá para o final ele diz, olha, há caminhos que aos homens parecem caminhos certos, mas no final são caminhos de morte. E a gente precisa tomar cuidado para não empurrar os nossos filhos para o caminho de morte, queridos. Precisamos criar na condução. Ah, mas se eu não fizer, vai desagradar a ele. Tem muitos pais que agradando os filhos e desagradando a Deus. A colheita vem, queridos. E nós precisamos, amém, queridos? É uma palavra que, queridos, é para a minha vida, para a tua vida, nessa hora, mas nós nos dedicarmos a saber que Jesus falou, o caminho é difícil, não é fácil não, Ele sabe que não é. Tanto Ele sabe que não é fácil, que a oração de Jesus ao Pai foi o quê? Pai, protege-os. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, Senhor. Eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós temos uma responsabilidade, queridos. Agora fala uma coisa, como é preciosa a comunhão do corpo, como é preciosa a unidade, amém, queridos? Como é precioso. Então, esse tempo que nós temos aqui, que está falando, olha, queridos, como família, o jantar de casais, olha, vai ter o piquenique, gente, as famílias se envolvam, brinque mesmo com o seu filho, faz algo diferente, que o mundo está fazendo o contrário, faz o contrário que o mundo faz, sabe, gente, dói o nosso coração. Às vezes, nós tivemos experiência de ir na escola, e de repente uma criança na escola está passando mal,
A mãe fala, vê se você segura mais aí, porque eu estou com um paciente aqui, eu não posso atender meu filho agora, vê o que vocês fazem como escola. Gente, a criança passando mal. E a mãe terceirizando, como as pessoas estão terceirizando algo que eles é uma responsabilidade nossa. Como estão entendendo, amém, gente? Filhos são herança do Senhor, e nós precisamos cuidar, ministrar. A maior referência, queridos, maior referência. Realmente, lembrando disso, que os pais, eles vão trazer essa paternidade, queridos. Os pais têm responsabilidade, eles levam, eles ensinam essa paternidade de Deus. Os pais existem para revelar uma paternidade de Deus para os nossos filhos, e há uma alegria por pertencer ao Senhor, amém, queridos? É por isso que Josué falou, olha, eu sei que vocês estão falando, e o povo tudo falou para Josué, depois se acompanhar o texto lá de Josué, falou assim, não, Josué, nós faremos tudo que Deus mandou, olha, Deus será o nosso Deus. E Josué já sabia que o povo fala, e aquilo que Deus falou, esse povo, ele diz de lábios, mas seu coração está longe, e Josué precisa falar, olha, a decisão é de vocês. Quanto a mim, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Quanto a mim, qual que é a tua decisão, queridos, para a tua casa? Queridos, por que é difícil, queridos? Porque quando você vê teu filho pedindo uma coisa, é difícil você dizer não? É difícil você pegar uma vara e corrigir teu filho? É difícil ou não, gente? Mas é necessário. O próprio Deus falou, o pai que ama, corrige, que leva para a verdade, que leva realmente uma palavra que vai trazer salvação. Queridos, não é fácil. O mundo propicia coisas. Tem coisas que vai vir para você quando você está passando por um tempo de uma escassez e necessidade, vem propostas indecentes. Se você fizer desse jeito, pode vir um dinheiro a mais, e daí você vai suprir a tua necessidade. Queridos, quantas famílias nós já atendemos, e nós ouvimos uma vez de um casal chegar para nós e falar, pastor, é que você não sabe o que é deitar a cabeça no travesseiro e saber que tem dívida, não sei o que lá. Então, tudo bem, querido, eu falei, você prefere realmente, deitar no travesseiro e pagar a sua dívida alguma coisa, e não ter paz diante de Deus pela atitude que você tomou? Porque isso que vocês fizeram vai contra o plano de Deus. Perante as leis dos homens, isso não pode fazer. Mas aqui não sabe. Eu falei, queridos, eu não sei mesmo, porque quando eu deito, em paz eu me deito e pego no sono. Porque em Deus, o caminho, a porta é estreita, mas leva a salvação. Leva você deitar e ficar em paz, porque somente o Senhor te faz repousar em segurança. Somos perfeitos? Não, queridos. Há momentos que às vezes nós não dormimos. Quem que você já não dormiu, porque você fala, gente, pisei na bola e aquilo te atormenta e você não consegue? Quem já teve momentos assim? Vem, queridos. Mas a palavra de Deus também diz que o choro pode vir uma noite toda. Mas se eu tomo uma posição em Deus, a alegria irrompe pela manhã bem cedo. Queridos, eu também passo os perrengues, gente. Tem situações que eu também preciso ajustar, pedir perdão. Mas a gente precisa ser rápido para fazer as coisas e voltar para o caminho do Senhor, porque nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Vale a pena. Deus procura homens e mulheres íntegros. Então, querido, nessa noite quero dizer para você, você pode ter vítima de várias situações, mas nessa hora, Senhor, olha, eu quero, como o apóstolo Paulo declarar, Senhor, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, nós somos família do Senhor, amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, eu sou família com você. Somos um no Senhor. Precisamos uns dos outros. E o Senhor deseja nos curar, amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós não tínhamos nada, querido. Nós não éramos nem filho. Tem até um cântico que nós cantamos, né? Eu era órfão
mas hoje eu sou filho. O Senhor tem coisas tremendas para nós, querido. Nessa noite, em nome de Jesus, declare uma palavra: eu não quero mais ser vítima das situações. Eu quero nessa noite assumir uma responsabilidade diante de Deus, de levar uma vida íntegra diante dEle, levar uma vida de oração, de intercessão, amém, queridos? De amar, de receber a salvação e de ensinar. Esta é a vontade de Deus, que a gente seja salvo e que ensine a sua palavra, a verdade aos corações, amém? Aleluia. Vamos cantar esse cântico, coloca o teu coração diante do Senhor. Senhor, é para todos nós, Senhor, nessa noite. Como nós precisamos, Pai, tomar decisões sábias, decisões que levam a nossa vida em primeiro lugar diante do Senhor, Pai. O nosso cônjuge, ensinando os nossos filhos, os filhos dos teus filhos aqui, Senhor. Cada família, cada homem, cada mulher, cada avó, cada mãe. Se é no nosso meio, Pai, pessoas que estão tão sós, caminhando sós, as viúvas, as pessoas na qual seus maridos não servem ao Senhor ainda, ou as suas esposas não servem ao Senhor ainda, se as vidas precisam ajustar os seus casamentos perante a Tua presença, a Tua palavra, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Querido, abre o teu coração. Você sabe qual que é a situação que você tem vivido. Entrega ao Senhor, fala: Senhor, eu não quero mais estar nesse lugar de vítima, mas nessa noite eu assumo uma responsabilidade diante do Senhor, de declarar: Senhor, eu tomo posse, e eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor.